E hoje a gente vai comentar a edição definitiva de O Reino do Amanhã. O que é que tu diria para começo de conversa? Eu acho que o tema que ela trata tem interessado muito a muita gente no decorrer dos anos, que é expandindo até o limite esse universo dos super-heróis, né? A Marvel fez isso, a DC fez isso algumas vezes, mas o que aconteceria se esse universo dos super-heróis fosse acontecendo, aonde que isso ia dar, né? E aí a gente tem um cenário não muito, e isso também é repetido muitas vezes, não muito bonito, né? Do que vai acontecer se esse universo fosse se desenvolvendo. A importância do Reino do Amanhã é o momento que ele surge, né? Nos anos 90, a gente tem o surgimento da Image, que é a editora que vai justamente tornar a ideia do visual, não à toa se chama Image, a ideia do visual ser uma coisa muito preponderante nas histórias, né? Até se a gente for pensar, na própria Image surgem muitas equipes de heróis que não têm uma profundidade, como já tiveram outras equipes ao longo da história, Quarteto Fantástico, X-Men, surgem muitas equipes de heróis, e pelo fato de ter essa liberdade autoral que a Image se propunha na época, também se perdeu um pouco a ideia do conjunto de heróis de uma editora, né? Como os heróis da Marvel, os heróis da DC e os heróis da Image ficavam meio aleatórios. E justamente na contramão disso, o Alex Ross surge com esse traço dele, que é praticamente uma pintura, né? Resgatando aí, retomando valores dos primórdios dos quadrinhos, né? E ele faz justamente na questão visual, mostrar que o quadrinho não se baseia só nisso, né? E não por acaso ele chama o Mark Waid, que talvez seja um dos últimos grandes nomes de autorais de pessoas que realmente escrevem quadrinhos, como o John Byrne foi antes dele, ou até mais antes ainda o Stan Lee. Isso eu acho que fazendo essa ligação com os filmes, acho que vai ser interessante quando os filmes chegarem nesse momento, né? Porque um trabalho desse do Alex Ross e do Mark Waid, ele é uma coisa mais, vamos chamar de mais adulta, no sentido de mais profunda, ou trata de questões mais complexas e tal. E fora da cronologia, né? Ou no caso, depois da cronologia da DC. E talvez seja um momento interessante quando os filmes chegarem nisso, né? Na verdade, a DC tem uma grande tradição nisso, né? Desde aquelas séries do Batman, coisas do tipo aquele Xamã, ou o Filho do Demônio, uma série que são fora das cronologias, edições especiais, com um tema mais complexo, e que permite aos autores fazendo o que eu imagino seja o que realmente eles gostariam de fazer, assim, né? Tem aquela edição que ficou famosa do Alan Moore, por exemplo, com o Super-Homem pré-crise, que também vai nesse sentido, são histórias que eles querem contar e que de alguma forma, o Cavaleiro das Trevas também é desse tipo, de alguma forma não cabem na cronologia da DC, né? Tu não tem como contar essa história dentro da cronologia. Então eu acho que é uma história que supera, assim como ela para coerência interna, cronologicamente pós-DC, pós esse universo, é também um tipo de história que supera essa indústria de quadrinhos, né? Usa isso como base, mas procura ir além, procura fazer uma coisa diferente do que se faz normalmente. Interessante também no Reino da Manhã justamente o fato do narrador não ser um personagem conhecido, né? Que na verdade ele é que conta a história do que está acontecendo e do que vai acontecer, né? De como se chegou até aquele ponto e de como vai tentar se resolver aquilo daqui para frente, né? Tem uma ligação também clara com a Bíblia, até eles são chamados Sete Cavaleiros do Apocalipse, é uma referência desde o início, né? E talvez essa imagem aqui dos 7 heróis voando seja uma do marco disso, né? Descontando que o Batman não está aqui, porque em algum momento o Batman acaba sendo contrário às ações do grupo liderado pelo Super-Homem. Aí talvez aí mais uma referência à Guerra Civil, né, dos heróis de lados opostos. E tem essa referência bíblica, e ela realmente é o que pauta a discussão
nesse momento, né? E a gente for pensar isso está acontecendo nos anos 90, também foi um período bastante sem esperanças, né? Até na verdade houve ali uma retomada ali mundial ali do que foi a década de 80, né? Que foi muito ruim economicamente, mas há justamente esse aparecimento aí das novas igrejas e tudo mais, que acaba meio que refletindo indiretamente no quadrinho do Alex Ross, né? E eu acho que o roteiro do Mark Waid faz justamente justiça a essas questões de fim de século, né? Que é sempre uma época onde se pergunta para onde vamos, o que estamos fazendo, e no caso, além de se perguntar isso nos quadrinhos, também se perguntava isso na vida das pessoas em geral, né? Isso é até engraçado, essa relação com a Guerra Civil, porque eu passei minha vida inteira rindo da DC, dizendo que ela imitava a Marvel, e aí recentemente eu reli tanto o Guerra Civil quanto o Reino da Manhã, e essa relação é clara, assim, né? Tu tem os dois grupos ali, o do Batman e do Super-Homem, como tu tem do Homem de Ferro e do Capitão América, tu tem a explosão lá, que mata, no caso da DC, milhões de pessoas, que no Guerra Civil acontece também em Stanford lá e tal. E é muito claro, assim, pra mim é o mesmo enredo, assim, não tem... Só que o Alex Ross faz uma coisa mais profunda, né? Justamente nessa direção que tu tá falando. E talvez também aí sejam os sinais dos tempos também. Naquele momento, essa relação com o Marvel sempre surge, né? Com o Marvel, que ele escreveu junto com o Kurt Busiek, que ele escreveu 2 anos antes, ele foi publicado há 2 anos antes. E também tem essa coisa do narrador ser alguém de fora, alguém especial, né? No caso lá, um fotógrafo, e a Marvel é sobre isso, né? Alguém de fora daquele universo olhando aquilo ali. E nesse sentido, as duas obras, o Marvel e o Reino da Manhã, são contrárias, assim. O Reino da Manhã é um pós-universo, enquanto o Marvel é um pré-universo, né? Fala mais do choque que esse novo universo vai ter quando ele surge, assim, quando as pessoas começam a perceber que estão diante desses super-heróis. E eu acho que é um trabalho que é um tema que se repete no trabalho na carreira do Alex Ross, que é justamente isso, essa coisa de tu ficar diante do super-herói como um deus, como uma coisa assim, e como quem não tem superpoderes ou não está nesse mundo, fica meio sem ter o que fazer diante disso, né? Também, já que a gente está falando, né, das semelhanças entre Guerra Civil e o Reino da Manhã, a gente tem aqui um momento da história do quadrinho aqui, quase ao final, quando o Gulag lá, que é a prisão em que eles estão lá, esses novos heróis estão, e daí a prisão acaba rompendo lá e eles saem para brigar com os heróis da velha guarda. Quando tem um quadrinho aqui que mostra de uma maneira até uma homenagem brincalhona, assim, que alguns desses heróis, né, vou botar depois em destaque aí esse momento, a gente vê bem pequenininho esses heróis, são alguns heróis, claramente heróis da Marvel, né? A gente vê Homem-Aranha, o Capitão América, o Thor ali. Claro que é uma brincadeira, até porque o Alex Ross fez Marvels, né? Como a gente já citou, que é tem essa mesma verve, né, do Reino da Manhã, ainda que seja uma história de início e não de fim, como é o Reino da Manhã. E ele faz essa brincadeira aqui. O Alex Ross é um cara que sempre trabalhou para as duas, né, até hoje, fazendo continuamente capas para as duas editoras, né? Talvez eu acho que ele faz mais capas até do que propriamente desenha revistas próprias, né? Mas ele é um cara que com o Reino da Manhã a gente identifica realmente uma paixão dele pelos heróis da DC. Isso me parece bem, bem claro, né? E a gente também tem do Alex Ross a sequência, né, dessa arte dele, os chamados formatões, ou sei lá qual é o termo para isso, dos grandes heróis da DC, que mostra justamente essa paixão dele pelo universo da DC, né? A gente tem aqui essa do Batman, Guerra ao Crime, né? Que são, na verdade, são edições grandes, de poucas páginas, e que sempre fazem uma espécie de uma narrativa do início ao momento ápice deles, né? Mostra como tudo começou do personagem e também mostra a fase mais dos anos dourados, assim, da luta deles
como heróis, né? A gente tem aqui o Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade, temos aqui o Shazam, o Poder da Esperança, e também o Super-Homem Paz na Terra, que é com certeza o mais conhecido, né, deles, que justamente trata de uma história humanista, de ele tentar pegar o excesso de comidas e levar em vários locais carentes do mundo, né? E também assim a gente tem o Origens Secretas, né, que também foi lançado que é basicamente como surgiram cada heróis desse. Ele tem poucas páginas para cada um, mostrando o início de cada um, talvez aí fazendo aí um paralelo com o Marvels, né? Que o Marvels é a história de início, e aqui também. E também tem, claro, a saga Justiça, né? Que também foi feita pelo Alex Ross e também deu muita repercussão, mas nenhuma, obviamente, se comparou ao Reino do Amanhã, que justamente surge nesse momento oportuno de repensar para onde a indústria dos quadrinhos está indo, né? E de uma forma em que ele trata a nona arte como realmente uma arte entre as primeiras, né? Não a nona, talvez a primeira, segunda, terceira e tal. E eu achei isso muito, muito bacana, esse amor que a gente sente no traço do Alex Ross pelos personagens que ele gosta. Eu acho que o único problema dessa questão toda é que às vezes ele acaba caindo no... E não ele em si, mas mais o papel que ele ocupa e tal. E aí entra a parte de negócio do gibi, né, que é uma indústria, tem que gerar dinheiro, que acaba tendo um certo fetiche pela imagem, assim, né? Ele tem um traço bem característico e é uma coisa que não se fazia naquela época. E foi um acontecimento quando surgiu. Né? Até tentou se imitar, alguns artistas tentaram se aproximar. Depois tem, até combinando naquele, eu acho que chama Ruínas, se não me engano, que seria meio uma continuação do Marvel, que é um negócio meio bizarro, assim, um negócio terrível. E é bem isso, é uma imitação do estilo do Alex Ross. Mas ele acaba tendo um fetiche por essa imagem e por alguns personagens em especial, assim. Eu acho que no Reino da Manhã tem uma questão do poder meio mal resolvida, assim, porque tu tem o Super-Homem e o Shazam ali, o Capitão Marvel, não sei como é que se chama ainda na época, que acabam sendo, de alguma maneira, muito mais poderosos que todo mundo, tanto que a luta ali entre eles é o que vai decidir. E meio que o Super-Homem sozinho consegue apontar. Então tu tem... E aqui nessa edição o próprio é comentado ali naquela parte que ele fala sobre a obra, que ele coloca o Ajax, lá o Caçador de Marte, ele tá meio, não dá para saber direito o que aconteceu, mas ele tá meio perturbado, não consegue usar o poder dele, justamente para não desequilibrar esse poder entre o Shazam e o Super-Homem, porque ele reconhece como um terceiro que teria tanto poder quanto eles. Só que tu tem, por exemplo, um cara como o Flash aqui, que se uniu com a não sei o que e virou um Super Flash, que tá meio que em todos os lugares ao mesmo tempo, que, só para dar um exemplo, claramente estaria no mesmo nível de poder que eles, assim, ou mesmo a Mulher Maravilha, ou o Lanterna Verde. O Lanterna Verde não teria por que se pensar que seria tão fácil, por exemplo, o Super-Homem enfrentar o Lanterna Verde. O Lanterna Verde, mesmo aqui, estaria no mesmo nível de poder. Eles estão, nesse momento, na verdade, eles estão... porque o Super-Homem não tem mais maré. Eles estão no ápice do poder, né? Isso é que é engraçado. Apesar de velhos, talvez tirando o Batman, que é de fato o único humano só com poderes humanos, né? Tirando o Lanterna Verde é humano, mas ele tem poderes sobre-humanos quando ele usa o anel. Então, o Batman realmente é quem envelhece e só tem a seu dispor as ferramentas de um cara velho usando uma armadura embora ele construída também por ele mesmo, né? Tenha desenvolvido nesse sentido, né? Que ele tem uma rede, que não sei o que controla a cidade e tal. Então ele também cresceu em poder, né? Embora não se compare ele pessoalmente. Mas não poder pessoal, né? Poder, uma luta, por exemplo. Falando também um pouco aí a respeito de como esses universos acabam sendo retroalimentando uns aos outros, a gente tem aí o desfecho que é com essa bomba que viria uma bomba justamente para acabar de vez com o problema dos heróis, e é uma coisa retomada, se a gente for lembrar, nos filmes, nos Vingadores, né, que é o final dos Vingadores, é aquela bomba lá que
acabar com Manhattan, né, e matar de vez a ameaça alienígena, e também no próprio X-Men, no novo filme da X-Men primeira classe, que eles tentam matar os X-Men ali na ilha, lá na crise dos mísseis lá em Cuba, por causa que, para evitar o problema de heróis, né? O problema de heróis com superpoderes. E nesse caso aí a gente tem um desfecho que é bastante interessante, que ele vai lá no prédio da ONU, e que o prédio da ONU até lembra o prédio da Liga da Justiça, é uma homenagem, né? Ele é o prédio do desenho da Liga da Justiça, dos Super Amigos, e lá naquele momento é que eles acabam chegando numa espécie de acordo para justamente aquilo que tu falou inicialmente, de separar essa visão de divino e de super-herói, né? Porque os super-heróis, eles nascem como os novos mitos modernos, né? Até a mitologia grega, ela é uma fonte de inspiração para as origens, talvez diretamente, mais claramente na Mulher Maravilha, mas ele é uma fonte de inspiração para esse universo dos super-heróis. E ali se chega justamente à conclusão de que, passado todos esses períodos, tanto na historiografia das histórias em quadrinhos, quanto na própria história humana, que a gente tem que chegar a um desfecho por nós mesmos, né? A humanidade tem que caminhar com as próprias pernas, e quem tem superpoder, no máximo, pode auxiliar nesse processo, e não ser alguém que vai tomando conta. O que, de certa forma, se a gente for colocar isso em uma perspectiva política ou econômica, é quase que uma reclamação às grandes superpotências, aos grandes poderes instaurados no mundo, dizendo que quem tem o poder não deve pensar em resolver o mundo a partir das suas próprias resoluções, do seu próprio ponto de vista. Tem que pensar o mundo em conjunto. Eu acho que o Reino do Amanhã, a grande essência para mim que fica da história do Reino do Amanhã, é essa valorização de que as pessoas podem, com ou sem a presença dos super-heróis, né? É um mundo que pode ser dividido, compartilhado, tal, com ou sem eles. E já que eles estão aí, vamos trabalhar para que isso funcione de uma forma responsável e tudo mais, né? Que é justamente o reino do amanhã que se espera, né? Não é o reino dos deuses, é sim o reino das pessoas com as pessoas, e não um reino de pessoas superpoderosas determinando o caminho de todo mundo. E nesse sentido, é um tipo de história que, voltando à discussão Marvel-DC, é o tipo de história que só é possível na DC, né? Porque talvez a grande característica que diferencia os dois universos é justamente o nível de poder dos heróis da DC, que nem se comparam com... Porque no Guerra Civil, por exemplo, a questão toda é os heróis agirem à margem da sociedade, escondidos dos poderes instituídos. E eles tiram o Thor e o Hulk da história, talvez para dar uma equilibrada na briga. Né? Eu acho que acaba dando também... acontecendo a mesma coisa que acontece aqui, porque, por exemplo, o Hulk, o Thor, no Guerra Civil, eu também acho que a valoração do poder dele é um pouco exagerada, porque ele meio que aparece para ganhar de todo mundo, assim, mesmo sendo um clone e tal. E nas outras histórias ele não tem um poder tão mais absurdo que os outros, por exemplo, né? Ele pode, sei lá, um cara como aquele Hércules, por exemplo, estaria no mesmo nível que ele, ou o Hulk, ou mesmo o Homem de Ferro, com a armadura e tal. Até tem um gibi muito antigo ainda, da época do Guerras Secretas, que tem um nível de poder, assim, que na verdade de força. E no primeiro nível tá o Thor, tá o Hulk, se eu não me engano, e tá o Homem de Ferro. E ele fala, inclusive, basta que me deem uma fonte de energia suficiente e eu consigo alcançar esse nível de poder. Então, mas mesmo assim, mesmo os heróis da Marvel, mesmo se unissem, mesmo se tivesse o Thor e o Hulk, eles nunca poderiam suplantar a humanidade, como acontece aqui, né? Eles não têm esse nível de poder. Então a discussão é se eles vão agir dentro vamos dizer assim, da sociedade ou dos poderes estabelecidos, ou à margem. Mas em nenhum momento se aventa a possibilidade de tomar esse poder, né? Ou de acontecer alguma coisa do tipo, assim.
de enfrentar os poderes, de enfrentar, vamos chamar a humanidade, de enfrentar a humanidade e ganhar, né? Como é levantado aqui, né? Tanto que, e aqui não é nem a possibilidade de ganhar, é fato que se tiver uma briga, os heróis ganham da humanidade. Assim. Tanto que o Super-Homem deixa o Shazam decidir pela humanidade ou pelos heróis, mas partindo do princípio de que se os heróis sobreviverem, a humanidade não teria chance. Na verdade ele diz até que é uma falsa questão, né? Não, a questão em si não é a humanidade e herói, sim a vida, né? Tu preservar a vida, que é talvez aí um dos finais mais sensíveis que uma história dessa até que tu nem esperaria que tivesse, né? Tu resolver, na verdade, toda essa intriga entre os dois lados do que é ser herói e ser resolvido justamente por uma questão que é a primeira de todas, né? Que é o respeitar a vida, né? Isso é genial, né? O que eu tenho a dizer aqui, só de encerramento também, é que fica a dica aí para DC, né? Fazer o filme, né? do Reino da Manhã, que eu acho que o Reino da Manhã ele seria um filme... Como foi o Reino da Manhã para os quadrinhos, ele também poderia ser um filme para DC, assim, um filme que estivesse à margem, né? Claro que, obviamente, aqui tem questões muito complicadas de utilizar no cinema, que o que marca realmente o Reino da Manhã é essa captura da pintura como um elemento muito, muito veemente na expressão do quadrinho, né? Coisas que remetem aí os caras mais feras do gênero, né? Will Eisner, que é o cara que cria a expressão graphic novel, né? Que é justamente essa ideia de que tu tem uma possibilidade dramática que vai além do quadrinho, né? Como até então se vigorava. E se isso fosse adaptado para o cinema, espero que um dia seja, também poderia ser assim, um outro momento do cinema, né? Que poderia não estar na mão de um Zack Snyder ou de alguém que já está na onda aí, mas realmente de um diretor que captasse essa essência da história dos quadrinhos, que, no meu entendimento, nada mais é do que basicamente a história humana reinterpretada com gente que tem poderes além do nosso alcance, né? Eu acho que talvez seja mais interessante até, eu iria no outro lado. Eu acho que há questões que eu vejo hoje insolúveis, embora muitas questões que eu já via insolúveis nesse sentido, solucionadas sem problema nenhum, mas de fazer um filme assim, que é a questão ele mexe na cronologia, então é para um público, o filme tem que ser para um público que não segue os quadrinhos, então essa série de referências não vai fazer sentido. Então talvez o que eu gostaria de ver seria na linha do que a DC vem tentando fazer, e agora ainda em 2016 deve sair o Piada Mortal, mas uma animação que retratasse o Reino da Manhã, porque assim como o quadrinho ele vamos dizer assim, tradicionalmente uma arte menor nesse sentido, ou é visto como uma arte menor por ser barato, e essa edição não diria que é barata, porque é quase R$100 mas essa não é. Mas o Reino da Manhã é uma coisa super épica, assim, né? E nesse sentido é meio contrassenso, ou vai contra essa ideia estabelecida do gibi. Porque o Alex Ross é um cara, e apesar de ser escrita pelo Mark Waid, mas é uma obra do Alex Ross, né? A ideia dele, né? E ele que é a força por trás da obra, na verdade, né? Mas é um cara que conhece muito de quadrinho, que tem essa relação. Então ele sabe que não é menor do que nada, né? Não é menor do que as outras artes. Mas a animação também tem essa questão, né? Ela também é vista como uma arte menor, embora não seja por definição, né? Então eu acho que seria interessante ver uma animação que trabalhasse com isso assim como ele trabalhou no desenho. Teria que ser... Aí eu não sei como se resolveriam a estética, né? Fazer uma animação desse sentido. Não sei se daria e tal, mas aí eles sabem disso melhor do que eu. Só que eu acho que seria interessante. Eu acho que iria num caminho, desbravariam um caminho importante de mostrar para o público, para esse público pelo menos, que a animação também pode ser uma grande arte, pode ser alta cultura nesse sentido, se a gente está caminhando para aí, mas que resgataria daí o espírito que o Reino da Manhã traz para o gibi.
E falando só a respeito dessa edição aqui do Reino do Amanhã, essa edição definitiva da Panini Books, que ela realmente ela tem um tamanho muito maior do que o padrão do formato americano, né? Vou pegar até a Marvels aqui de exemplo, para a gente ter a noção do tamanho americano clássico, né? Do formato americano clássico, é esse aqui, e essa edição é bem maior. Isso valoriza ainda mais o traço do Alex Ross, e que tem essa expressão nos detalhes muito características, né? Diferente do quadrinho, que muitas vezes, pelo fato de ele ser uma arte mais rápida, né? Tu tem que entregar as páginas de quadrinhos muito mais rápido que, por exemplo, uma pintura ou uma fotografia. Então, esse trabalho aqui fica muito mais valorizado, né, nesse tamanho, né? Que não chega a ser tão grande quanto os detalhes de uma obra como essa, né? Que a gente tem aqui os detalhes de rosto, da vestimenta, do cenário, no ambiente muito mais destacados, né? Mas faz jus ao trabalho do Alex Ross, dessa que é uma das histórias mais definitivas da história recente das histórias em quadrinhos, né?